Olá, pessoal, estamos aqui para mais esse encontro e, como eu disse aí no início, falar no encontro de ufologia, a gente não pode deixar de trazer conhecimentos relacionados à fitoconsciência, né? Essa ferramenta, esse conhecimento de tamanha importância e que pode e vai fazer a diferença entre todos os habitantes do planeta Terra. E aqui iniciamos, eu vou compartilhar com vocês. Estamos aqui. Eu vou passar alguns slides para vocês, onde a gente vai discutir hoje sobre o Projeto Terra sob a ótica da fitoconsciência, ok? Então, como foi estabelecer esse projeto Terra fundamental para que a fitoconsciência se estabelecesse e pudesse fazer todos os experimentos, conhecimento este oriundo da constelação de Órion, das grandes consciências de Órion, né? E é importante a gente sempre chamar que a fitoconsciência não se trata de uma ferramenta de cura, mas se trata de uma ferramenta de autocura. Afinal de contas, ninguém cura ninguém. Nós nos curamos a partir do momento que nos abrimos para essa possibilidade, para essa grande sabedoria que é cuidar de nós mesmos, né? Então, iniciemos aqui. Muito bem. O Projeto Terra. Para dar consecução à ferramenta de autocura disponibilizada pelos seres de Órion, a fitoconsciência, precisou existir um projeto. E esse projeto nada mais foi do que o planeta Terra, formado por uma grande fonte de manifestação, alguma fonte criativa que conhecemos como Deus, né? Então, existia essa possibilidade e os seres de Órion buscaram o planeta Terra, justamente onde ia haver para haver o grande experimento, no caso, né, dos seres em experiência humana nesse plano, e a fitoconsciência se somou a esse processo no sentido de, digamos assim, prover condições de subsistência desses seres que aqui iriam se estabelecer. Esse é o grande projeto Terra. Vamos em frente. Premissas do Projeto Terra, né? Quais são essas premissas dessa construção, dessa grande experiência? Primeira coisa, a Terra como escola, planeta escola que tanto a gente chama, né? A Terra é frequentemente vista, né, como uma escola, para a nossa jornada espiritual, onde almas encarnadas passam por diferentes experiências e desafios, que são oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual, de evolução. Por isso que a gente chama ele de um planeta escola. É aqui que você tem, enquanto ser que encarna nessa experiência humana, uma grande oportunidade de poder vivenciar determinadas situações, determinadas experiências, determinados desafios, para que possa crescer e evoluir espiritualmente, enquanto ser imortal que você é, enquanto ser espiritual que você é. Essa é uma possibilidade. A Terra se estabelece, né, como esse espaço para que você possa ter essa grande experiência, essa grande oportunidade. Segunda premissa, reencarnação. A crença na reencarnação, ou seja, o ciclo de vida e morte, um aspecto central do Projeto Terra, pois permite que as almas voltem à Terra para continuar o seu aprendizado e evolução. Tá? Nós temos aí esse processo, né, de retorno, essa oportunidade que nos é dada. Imaginemos a fila de pessoas, de seres espirituais, né, que estão aí na expectativa de retornar a esse plano para continuar com o seu processo evolutivo, com o seu crescimento espiritual. Então, a reencarnação se estabelece como uma outra premissa desse grande projeto Terra. Duas premissas. A Terra como projeto escola, como um planeta escola, e a reencarnação dentro dessa possibilidade, dessa grande escola, desse grande educandário, poder propiciar novas oportunidades de evolução, de crescimento espiritual. Ok? Vamos em frente. Objetivo final do Projeto Terra.
a busca pela espiritualização, a superação das dores e a construção de uma nova sociedade, onde as consciências possam se regenerar. Daí esse projeto, esse planeta escola, né? Esse processo que nós estamos vivenciando, iniciando já há algum tempo, de transição planetária. Do planeta Terra sair daquele estágio para partir para um outro mais evoluído, considerando que várias experiências, várias consciências já aqui se estabeleceram e tiveram a oportunidade de evoluir, de avançar. Temos muito que avançar ainda, mas como é dito por vários conhecedores do assunto, né, aqueles que não acompanharem esse processo, o planeta Terra não pode esperar que todas as pessoas que aqui estão acompanhem esse processo, né, que evoluam junto. Mas de uma coisa temos certeza, né? Quem não acompanhar esse processo, com certeza, vai ter um outro direcionamento, vai ter um outro destino, né? Mas a ideia é que esse projeto Terra, o planeta Terra, continue seu processo evolutivo com esse grande objetivo dessa construção dessa nova sociedade, onde várias consciências possam se regenerar e se estabelecer numa outra condição, num novo plano, de uma nova forma, né? E aí a gente destaca a fitoconsciência, tendo como viabilizador de termos acesso a ela os florais de Gaia, como as ferramentas de autocura, como mais uma ferramenta que se soma nesse processo para a condução dessa nova sociedade, para a condução cada vez mais dessa regeneração. Às vezes fica difícil de fazermos isso sozinho. Nós temos condições de fazer isso, mas sozinho é muito mais difícil. Eu faço uma comparação muito simplista, né? Mas que a gente pode fazer essa analogia. Eu vou colocar um prego na parede, se eu tiver um martelo, facilita muito mais. Essas ferramentas vêm justamente para facilitar o nosso processo, né? E a fitoconsciência não poderia ficar de fora dessa possibilidade desse conhecimento, dessa sabedoria através das plantas, dos vegetais que têm o conhecimento desde a origem, de poder subsidiar, de poder dar oportunidade àqueles seres que aqui se estabelecem, né, de poder ter uma vida mais fluida nesse plano, ok? Vamos em frente diante desse nosso objetivo do planeta Terra. Vamos para a nossa formação, né, sobre essa ótica da fitoconsciência, de uma forma muito simplista, não venho aqui mergulhar nesse assunto, considerando que é algo ainda que cabe muitas discussões, mas sob a ótica da fitoconsciência, a gente vai fazer de uma forma muito simplista, falar um pouco sobre esse processo de formação do planeta, né? Inicialmente, você tinha no espaço vapores energéticos, elétrons, fótons, né, em infinitas quantidades, né, e que ali se estabeleciam e que, num processo de condensamento, foi formando as moléculas. Essa junção, essa conjugação, esse condensamento levou à formação das moléculas de todos esses vapores energéticos existentes no espaço. As moléculas conduziram à formação de células. Okay? Nós temos uma gradação aí, a partir das moléculas, nós constituímos as células energéticas. E diante da grande polaridade que se estabeleciam nessas células, foram alvo de grandes explosões no espaço e formando as galáxias, né? De uma forma bem simples, né? De uma forma bem objetiva, para a gente só permear e fazer uma viagem sobre esse processo de formação, até chegarmos às galáxias, ok? Muito bem. Falar em galáxia, nós vamos falar um pouco aqui, nos ater à Via Láctea, onde estamos inseridos diretamente. Milhões e milhões de galáxias existentes, né, no universo, e vamos falar um pouquinho sobre a Via Láctea, que nos diz respeito diretamente, né? E aí a Via Láctea, né, nós temos os guardiões da 12ª dimensão, né, e uma das, digamos assim, premissas, vamos assim chamar, de preservação da galáxia era a manutenção do fogo sagrado, chamado Olho de Órios, o Sol, tá? Então, nessa galáxia, vamos manter esse elemento
que conhecemos como Sol, o fogo sagrado, o olho de Horus. Outra situação, né? A materialização das estrelas, certo? As estrelas nesse processo, na via, elas se estabelecem como grandes laboratórios, tá? Para o controle e manutenção do que estava sendo criado. Então, são seres ali habitantes de grande representatividade de consciência. Então, nós temos a preservação do grande olho de Horus, o Sol, partimos para a materialização das estrelas, onde funcionariam os grandes laboratórios, né, para controle, para execução de várias atividades, de seres de alta consciência. Também nesse processo, a materialização da Lua, aí o grande olho do Cíclope, e que ela funciona como um verdadeiro telescópio, que tudo vê e tudo transmite, como se fosse um grande radar, servindo aos grandes laboratórios que influenciam no planeta Terra. Os grandes laboratórios, quais sejam? As estrelas. E a Lua entra aí como esse grande radar, né? Como esse grande telescópio que tudo vê, que tudo transmite. Ok? Vamos em frente nesse processo. Sol, estrelas e Lua. À frente. A formação ainda do planeta, né? No início, o planeta Terra, saímos agora desse espaço, desse universo que rodeia o planeta, né? E vamos ao planeta Terra. No início, uma grande bola de fogo, que num processo de rotação e translação, né? Ele estabelece um processo de resfriamento, mas mantendo as altas temperaturas dentro do planeta, né? E podendo daí trazer e ratificar a característica do planeta fogo, a sua origem, enquanto essa grande bola de fogo que foi. Né? O centro do planeta mantém essa bola de fogo, esse elemento tão aquecido nesse espaço. E a preservação da fonte de manifestação, da criação em seu interior, nada mais isso. Isso é o simbolismo, é a marca de que ali a fonte de manifestação está presente no interior, no centro do nosso planeta. Ok? Vamos em frente nessa formação. Segue o processo de resfriamento da superfície terrestre, dando origem a grandes geleiras, tá? De uma forma bem simples. Né? Então, o processo, eu tinha uma bola de fogo que no processo de rotação e translação ocorreu um resfriamento, e esse resfriamento, na parte externa do planeta, chegou a formar as grandes geleiras. E mais no processo de rotação e translação, e agora do aquecimento do Sol também, inicia-se o degelo dessas geleiras, dando origem aos oceanos, lagos e grandes córregos, além do surgimento das placas que dariam origem aos continentes, nada mais do que as placas tectônicas, certo? Então, todo esse processo, né, de aquecimento novamente, eu resfrio, eu aqueço, eu resfrio, eu aqueço, e tudo isso leva a todo esse processo de formação do nosso planeta. Vamos em frente. Ainda nesse processo de formação, nós tínhamos aqui condições menos inóspitas, mas o processo contínuo e intenso de materialização das moléculas, certo? O que é que acontece? Imagine, fazendo mais uma vez a analogia, o processo do ser em experiência humana quando ele é formado dentro do útero da mãe. No processo inicial, onde existe a formação, né, quando existe a formação da célula, existe a formação do embrião, a rapidez e a intensidade de multiplicação celular que ocorre naquele momento. Como é intenso quando existe a fecundação. É uma coisa absurda. Trazemos isso para esse processo, para esse estágio, né, em que se encontra o planeta, nesse processo de gestação, por assim dizer. Né? Então, aquelas condições, um processo contínuo de materialização das moléculas, imagine o processo de multiplicação celular, que não estava havendo naquele momento, né, diante da sua formação, e aí você dá origem ao surgimento dos fitoplânctons, que é a matéria primitiva vegetal. Primeira coisa que se inicia, tá? São os fitoplânctons, que é uma matéria-prima primitiva vegetal,
e refere-se aos organismos que foram os primeiros a realizar a fotossíntese, como as algas e as cianobactérias, que são parte desses fitoplânctons. Então, começa a surgir as primeiras formas de vida, né? E guardem isso, guardem isso. Observem por onde ela surge, né? Matéria primitiva vegetal, ok? É por isso que a gente não se cansa de dizer que a fitoconsciência, ela detém o conhecimento desde a origem. Aí está, diante da formação do planeta em todo esse processo de elementos vivos que começam a se estabelecer, ok? Vamos lá. Iniciava-se assim a formação do reino vegetal. Mutações dessa matéria primitiva vegetal foram ocorrendo, inúmeras, vindo a atuar, inclusive, no equilíbrio do solo, numa espécie de fertilização, de modo a criar as condições para o desenvolvimento de novas estruturas vegetais. Era o começo de tudo. Né? Nada nasce pronto. Existe um processo de evolução, existe um processo de criação. E o reino vegetal não poderia ser diferente. Então, nós começamos pelo formato primitivo do que seria o reino vegetal, os fitoplânctons, e aí a gente vai evoluindo nesse processo, né? E tendendo e partindo e encaminhando para a formação, para o desenvolvimento de novas estruturas vegetais. Vamos em frente. O processo avança, né? E a interação das partículas energéticas era intensa e contínua, dada a condução de nascituro do planeta Terra. Lembre do embrião. Lembre da intensidade de multiplicação, né, celular que acontece nesse momento, ok? Então, era o processo de gestação de todo esse projeto. Mas, vejam bem, tudo sob o controle e monitoramento dos grandes laboratórios, lembram? As estrelas, auxiliados pelo grande telescópio que tudo vê e funciona como um radar para transmitir todas as informações. A Lua. A Lua. Tudo estava acontecendo, mas algo que circundava o nosso planeta, o Sol, a Lua e as estrelas, estavam ali monitorando e contribuindo para todo esse processo de formação do planeta Terra. Ok? Vamos em frente. E ainda nesse processo de formação, os plânctons, né, num processo contínuo de mutação, dão origem a células que se aglutinam e se multiplicam, vindo adiante a gerar fungos e bactérias. Nós temos plânctons e fitoplânctons, né? Estamos aqui falando agora dos plânctons, em todo esse processo de mutação, de transformação que foi acontecendo, e aí a gente começa agora a partir para o aparecimento, para a geração de fungos e bactérias. Tá? Estes, no processo de interação com os vegetais já existentes, deram origem, mais adiante, aos primeiros insetos planetários. Estamos no processo evolutivo, estamos no processo de construção. E como tudo na nossa vida é um processo, o planeta Terra jamais poderia ser diferente. Ele passou por um processo de construção. E aí a gente vai ver, evidentemente que de uma forma simplista, toda essa condução desse processo, do início de tudo, quando a gente pode chamar do grande início. Ok? Vamos em frente. Mas o planeta Terra ainda precisava avançar. Estamos só no começo. Estamos só no começo. Né? Inicia-se, então, a implantação de formas animalescas de outras dimensões. Estabelece-se a Era Jurássica. E vocês vão ver interessante aqui que a Era Jurássica, os conhecidos dinossauros, eles não foram criados aqui nesse planeta Terra. Como dito aí, eles foram trazidos de outras dimensões e foram implantados aqui no planeta Terra. Era necessário a existência dessa Era Jurássica. E diz o seguinte: na realidade, como já afirmei, os dinossauros não nasceram aqui,
mas foram trazidos seus ovos com embriões de outras orbes, de outras esferas. Eles não nasceram da seleção natural que estava acontecendo no planeta. Lembre dos fitoplânctons, lembre dos plânctons, lembre das primeiras bactérias e fungos que estavam sendo formadas no processo evolutivo, no processo de multiplicação celular. Eles vieram por meio da fonte de manifestação da consciência, que de forma telepática materializava algo em outros lugares. Essa é a forma de enxergar sob a ótica da fitoconsciência, que nos foi repassado, justamente o estabelecimento dessa era jurássica tão essencial para o processo evolutivo e de formação do planeta Terra. Muito bem. E segue o fluxo. Continuemos o fluxo. Né? Afinal, o objetivo era preparar o território para os seres que chegariam para os experimentos. Lembre que a formação de tudo isso é para receber os seres em experiência humana. Né? Precisávamos, nesse planeta, foi formado para isso. Esse grande educandário foi para isso. E todo esse passo a passo, toda essa formação, toda essa complexidade se estabelecia no sentido de prover as condições para que o ser em experiência humana aqui se estabelecesse. Né? De forma que ele pudesse ter oportunidade, essa essência espiritual, que é eterna, tivesse a oportunidade nesse espaço, por condições, ou por situações, ou por escolhas que cabe a essa fonte criadora, né, prover, porque o planeta Terra não é o único espaço, nós temos outros espaços onde podemos se desenvolver. Por isso que a gente chama não ser humano, mas ser em experiência humana, porque o espírito pode usufruir de outras formas de desenvolvimento, né? Não só aqui no planeta Terra, não só na forma humana, mas existia uma premissa, foi estabelecido pela essa fonte criadora, né? Que esse espaço fosse provido para que os seres em experiência humana pudessem aqui trabalhar a sua evolução nesse grande educandário. Sigamos com a nossa era jurássica. Os dinossauros foram essenciais para a disseminação dos vegetais pelo planeta, estabelecendo o equilíbrio necessário. Veja que tudo tem uma razão de ser. Mas, diante do ciclo da vida, começou a haver uma seleção natural por meio do ar, alterações moleculares, que talvez tornaram a situação não tão favorável à continuidade e à existência dos dinossauros, e também, principalmente, das águas, os plânctons, que começaram a produzir substâncias nocivas, promovendo o extermínio de várias espécies. No caso, que nós estamos com foco, principalmente, os dinossauros. Os dinossauros tiveram a sua importância. Os dinossauros tiveram a sua função. Essa era jurássica, como tudo, tem um círculo. Teve um ciclo de começo, meio e fim. E eles cumpriram extraordinariamente o papel deles, que era necessário para a formação desse grande educandário. Né? Esse equilíbrio que foi feito diante da disseminação dos vegetais pelo planeta, precisava disso. Né? Mas o ciclo deles finda. E aí a gente começa uma nova etapa pós-era jurássica. Vamos em frente. A crosta terrestre ainda era uma forma muito bruta, com a incidência de grandes erupções vulcânicas. Okay? Ainda era muito inóspita. Um processo de mutação foi ocorrendo em várias espécies de animais na tentativa de se adaptarem àquela realidade. E as placas tectônicas começaram a rachar, ocorrendo a grande Pangeia, que veio a dar a formação dos continentes. Né? Então, era um outro processo, tá, de mutação que estava ocorrendo naquele momento. Né? Um outro passo evolutivo nesse grande projeto Terra. Ok? Vamos em frente.
retoma o processo de resfriamento, tá? Formando nas superfícies que ficavam próximas aos leitos das águas o que se entende hoje por lama. Um grande barro foi formado ao longo, né, desse processo, ok? E isso é bastante interessante, a importância do destaque para a formação nesse resfriamento, nesse novo resfriamento, agora de uma forma mais branda, evidentemente, da formação desse elemento lama-barro, como ele vai ser importante para a construção e criação digamos, da estrutura que iria se estabelecer nesse planeta Terra e queria recepcionar o espírito, né? A essência imortal que precisava passar por esse processo evolutivo. Mas ele precisava de um arcabouço, que é o corpo humano. E a gente vai ver um pouquinho disso mais lá na frente. Muito bem. A partir desse barro, né, nos laboratórios dimensionais, nas nossas estrelas, esses laboratórios decidiram fomentar estruturas corpóreas, diga-se, rascunhos, capazes de suportar a temperatura quente e fria e poder criar mecanismo de uma consciência evolutiva para poder empreender canais para suas fontes de criação. Nós temos aí, né, quando eu falei que as estrelas figuravam como os grandes laboratórios, não é à toa. Esses grandes laboratórios justamente funcionaram como espaço de experiência para a formação de cada elemento, de cada parte que estabelecia o corpo humano. O sistema circulatório, sistemas respiratórios, todos os órgãos, enfim, todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento dessa estrutura que iria recepcionar o espírito. Ele precisava ter condições de sobreviver, digamos assim, nesse plano Terra, nesse planeta Terra, né? Que pudesse suportar temperatura quente e fria dentro de um nível mínimo de condição, ok? E os laboratórios dimensionais e as estrelas foram responsáveis por isso, por essa experiência, ok? De formação e de criação dessa estrutura corpórea que hoje dispomos. Muito bem. Restou evidenciado nos laboratórios que a principal composição do barro é a água. 70% é água. E não diferentemente, o nosso corpo é composto por 70% de água. E esse barro pode ser assim, não tão fácil de compreender, mas é sobre isso, né? Esse barro, ele foi um elemento crucial para que se começasse a formatar as estruturas do corpo humano. Tá? Foi justamente deles, e por isso a gente faz essa comparação, que o barro é composto por 70% de água e o corpo humano também é composto por 70% de água. Ok? As estrelas estavam à frente disso. E esse barro foi departamentalizado. Ok? Cada unidade de laboratório, cada estrela, cada grupo de estrelas, digamos assim, é como se ele tivesse sido responsável pelo desenvolvimento, né, de uma das estruturas do corpo humano, dos diversos sistemas e os seus diversos órgãos de sentido. Tudo, tudo. Sistema circulatório, como funcionar, sistema respiratório, sistema nervoso, enfim, né? O sistema digestivo, sistema urinário e os diversos órgãos. E esse barro, digamos assim, era o elemento, né? Era a substância utilizada pelas estrelas num grande processo experimental de laboratório para se desenvolver essa estrutura humana. Tanto que os primeiros estruturas formadas, eles funcionaram como rascunhos. Eles não foram colocados de imediato no planeta Terra, né? Nesse plano Terra. Eles ficaram, a princípio, no plano etérico, para que pudessem fazer a experiência de como isso ia se comportar. Que, digamos assim, que ajustes eu precisava fazer para que essa estrutura funcionasse a contento quanto estivesse no planeta Terra.
né? Então, veja que é uma grande estrutura, grandes fábricas, grandes laboratórios experimentais, com consciências, né, de alto calibre, trabalhando nesse processo. Ok? Mais uma vez, um processo. Muito bem. Importa salientar que a fonte criadora não precisava de grandes formas. Eu tinha a essência, eu tinha o espírito. Eu não preciso, a fonte criadora não precisa de forma material. Ele não precisava dessa energia condensada. São inteligências, são consciências. Mas para o planeta Terra, havia necessidade não só da fonte de consciência, mas sim da materialização. A fonte de consciência, espírito, e eu tinha necessidade de uma estrutura para abarcar esse espírito. Então, não tinha como eu simplesmente trazer o que era essência e espírito e colocar aqui no planeta. Eu tinha, diante das condições, diante do que se propunha o planeta Terra, diante das adversidades, eu vou substituir essa palavra, diante dos desafios que eram necessários serem enfrentados para que se estabelecesse um processo evolutivo de cada ser, de cada essência, tá? Não seria possível aqui simplesmente se estabelecer o que era espírito. A gente precisava de algo mais. A gente precisava de uma estrutura para receber esses espíritos. E foi nada mais do que o corpo humano que estava sendo criado, que estava sendo gestado nesses grandes laboratórios que eram as estrelas, tá? Então, essa observação que é importante fazer, né? É como diz a história, nós somos capazes de muita coisa, nós somos capazes da autocura, mas a gente precisa de muito apoio ainda para que isso se estabeleça, né? A gente não consegue sozinhos fazer com que isso aconteça, ok? Vamos em frente. Primeiros seres, os sirianos, os orianos e os antárticos. Enquanto fontes de consciência, foram os primeiros seres a se materializarem para poder estar no planeta Terra e iniciarem os primeiros experimentos, o nascituro do que hoje representa o ser humano. Esses foram os primeiros seres, esses foram, digamos assim, de uma forma rústica, os cobaias para esse processo, né? Os sirianos, associados à estrela de Sírios, que se encontra na constelação de Cão Maior, os orianos, os seres originários da constelação de Órion, e os antaractos, seres originários da estrela de Antares, da constelação de Escorpião. Então, esses foram os primeiros, né, a se estabelecerem aqui nesse plano. Muito bem, de uma forma experimental. Os cobaias, como eu disse. Atenção! As primeiras civilizações foram projetos provisórios temporários, que não chegaram, como eu disse a vocês, a acoplar no planeta, tendo permanecido em campos etéricos. Experimento. O que é que a gente pode ajustar de melhor antes de colocar esses seres, esse corpo, essa estrutura na superfície do planeta Terra? E aí tem uma observação bastante interessante. Eis porque Atlântida jamais foi encontrada, pois ela estava materializada em um campo intermediário entre o físico e o etérico. Tá? A gente não vai adentrar, mas justamente, eu acredito mais à frente, eu acho que não vamos falar sobre isso, mas eu adianto, é que Atlântida, ela, fazendo valer de um sistema de segurança, onde tinha muito conhecimento sendo gestado lá, e como sempre, não deixa de começar a aparecer as sombras, né, as estruturas que não são tão do bem, e que queriam, a todo custo, né, se apropriar desse conhecimento. E a Atlântica aciona um sistema de segurança que ela fica invisível, que ela desaparece. Né? Mas ela nunca foi estabelecida, né, aqui nesse plano, nunca foi encontrada, porque ela estava nesse plano etérico, né, entre o físico e o etérico. Por isso que ela não foi encontrada. Muito bem. As aberrações, que é o que eu acabei de falar, as sombras, as estruturas que não são tão do bem assim.
Dentre os experimentos, alguns saíram do controle, gerando aberrações, e avançaram de tal forma que passaram a se achar as próprias fontes de manifestação, a ponto de se acharem deuses vivos materializados no planeta. Como tudo, né? Como tudo, infelizmente. E aí, nesse processo de criação, né, nada pode ser totalmente e absolutamente controlado, porque isso faz parte do processo evolutivo, isso faz parte do processo de construção do planeta, né? Uma espécie de livre-arbítrio, e começam a aparecer essas aberrações, né? Que tentando agir de outra forma e se achando os próprios deuses, se achando os donos do conhecimento, maiores do que tudo e que todos, ok? Mas o mal nunca será maior do que o bem, porque o mal não é fonte geradora, mas sim multiplicadora. O bem é fonte geradora. O mal só existe porque o bem existe. O bem é muito maior. O mal é um apêndice do bem. E por isso que ela não é fonte geradora, ela é apenas multiplicadora. Ela se multiplica, mas ela não gera, porque a fonte geradora está no bem. Isso é o grande, digamos assim, é o grande alento que nós temos em relação a esse processo, ok? Vamos em frente. Nova seleção. A exemplo do que como agiram os dinossauros, os vegetais passam a atuar para restabelecer o equilíbrio, mediante a produção de experimentos na água e espalhados pelo ar, e passam a fazer uma nova seleção de modo a conter essas aberrações. Ou seja, todo o sistema estava ali conectado, né? E toda a estrutura da natureza, digamos assim, estava pronta para tentar, ao máximo, equilibrar aquele sistema, aquele planeta que estava sendo formado. Ok? Em frente. O projeto Terra, ainda nessa formação, que as primeiras formas humanas não sabiam o que eram sentimentos e emoções. Isso não faziam parte. Né? Esses seres aprenderam muito, veja que eram seres muito primitivos que foram colocados aqui. Eles aprenderam muito a partir da observação dos animais. E, com certeza, diante da densidade do planeta Terra, os espíritos, as consciências que foram para aqui direcionadas, muitos deles eram consciências que necessitavam de um processo evolutivo muito grande, consciências muito rudimentares, ainda muito grotescas, que estavam aqui justamente porque precisavam de um espaço, de um educandário, para promover a sua evolução. Né? Então, eles não detinham muito essa questão de sentimentos e emoções. E eles aprenderam muito com a observação dos animais, né? Aliado ao instinto natural, saindo, portanto, de um estado de hibernação para perceber as fontes de manifestação da natureza que estavam ao redor. Todo um processo começa a se estabelecer. Esses seres primitivos que aqui se estabeleceram. Ok? Vamos em frente. As civilizações, tá? As civilizações. A humanidade foi seguindo seu curso natural, chegando às diversas civilizações. Segue o fluxo. Se estabeleceram, havia todo um controle, tentando estabelecer o equilíbrio nesse plano, e a gente avança na instituição e no estabelecimento das civilizações. A humanidade foi seguindo seu curso natural, chegando às diversas civilizações. As grandes estruturas de civilização começaram a se departamentalizar, de acordo com o que possuía de conhecimento. Começaram-se a formar os feudos, os grupos, os departamentos, como tudo. Até então, não obstante, tudo está integrado. Somos uno. Não existindo separativismo, mas desde já vocês observem que começam a se formar os feudos, os agrupamentos, né? Se estruturam, criando, digamos, como assim dizer, o separativismo, né? O meu grupo é esse, não tenho a ver com aquele grupo. A separatividade sempre foi algo projetado pelas mentes engessadas, sempre.
E continuamos até hoje nos diversos setores da nossa vida, né? Mas vocês vejam que desde os primórdios, todo esse processo de segregação já que começava a ser instituída. Vamos em frente. Mas a consciência, né, essa grande fonte de manifestação de consciência, disseminou alguns despertares por entre os seres humanos que as constituíam, daí surgindo os alquimistas, que começaram a manipular os experimentos vegetais. A fonte criadora observou, e como hoje, até hoje o faz, quando a gente tem a oportunidade de ver encarnado espíritos de luz, espíritos extremamente evoluídos, que não precisariam estar aqui, mas que assim se colocam à disposição para ser colocados nesse plano, no sentido de contribuir para a evolução dos que aqui estão, né? Esse é uma grande dádiva desses seres elevados. E naquela época também a fonte criadora começou, né, a colocar, a dar a oportunidade de colocar esses seres, que a gente chama de alquimistas, essas consciências mais evoluídas, para contribuir nesse processo de evolução daqueles que tinham o grande objetivo de crescerem, de evoluírem, de se educarem, de se tornarem melhores através de um processo de experiência nesse plano, né? Então surgem os alquimistas, né, que vão contribuir bastante para isso. Vamos em frente. Os plânctons, não esqueçam, são detentores do conhecimento desde a origem, como eu disse no início, e com a capacidade de estabelecer o verdadeiro e o devido equilíbrio do sistema planetário. Na realidade, as plantas se consubstanciam nos grandes alquimistas. É incrível, a gente não tem a dimensão da capacidade de cura, da capacidade de ensinamento, da capacidade de tudo que elas têm de melhor, que é o reino vegetal. Tudo reside ali. Tá? Então, elas também se configuram como os grandes alquimistas, e considerando muitas vezes o olhar engessado de não perceber isso, a essa fonte criadora, como eu disse no slide anterior, ele começa a disponibilizar pessoas alquimistas, seres que venham a contribuir para que as pessoas abram o olhar para essa grande dádiva que é o reino vegetal que nos rodeia, né? As nossas grandes alquimistas. Muito bem. E aí a gente diz o ápice das plantas. Nesse trabalho, a manipulação dos vegetais, os alquimistas começaram a perceber que o ciclo das plantas existia um ápice energético, que era quando a planta florescia. E nesse ápice foi identificada a possibilidade de ser compartilhada a fitoconsciência da planta e, através dela, levar a cura para os males da alma dos seres em experiência humana. Afinal, ela carrega todo o conhecimento desde a origem. Quando a gente fala aqui em fitoconsciência, né, nós estamos falando aqui da essência da planta. Nós temos diversos aspectos de abordagem, né? Se nós fôssemos fazer como é que eu poderia dizer? Nós fomos estabelecer as formas como elas podem nos auxiliar, nós poderíamos trazer aqui à baila a fitoterapia, não é? A fitoterapia nada mais é do que você fazer uso dos princípios ativos de uma planta que ela carrega para restabelecer as condições físicas do nosso corpo, né? Digamos assim, de uma forma simples, eu estou com um problema no trato digestivo, eu tomo um chá de erva cidreira. Aquele chá, ele vai poder propiciar aquela pessoa fazer uso de um princípio ativo da planta da erva cidreira, que vai ser extremamente benéfico para a cura daquele processo, daquele incômodo digestivo. Nós temos a fitoenergética, que trabalha com a energia, que trabalha no campo das emoções, né? Você colocar uma planta, um vaso de flores dentro de casa, ter uma planta dentro de casa, seja ela qual for, uma espada de São Jorge, né? E toda a energia que aquela planta emana, ela é capaz de ressignificar o ambiente, ela é capaz de dar uma outra condição, né, em todos os aspectos, e a gente adentra
A fitoconsciência, que é você ter acesso à essência da planta, à alma da planta mesmo, que as plantas têm alma, né? E poder compartilhar dessa alma da planta com todo o seu aprendizado, com toda a sua sabedoria desde a origem, é poder utilizá-la, cada uma na sua área de atuação, para ressignificar o que temos de mais sutil também, que é a nossa alma. É assim que existe essa conexão. Ana, e como eu acesso a fitoconsciência? A fitoconsciência, o que nós trabalhamos, ela pode ser acessada através dos florais que estamos em desenvolvimento, são os florais de Gaia, né? É uma forma de acesso. Mas os lemurianos, a civilização dos lemurianos, já acessavam a fitoconsciência das plantas pelo simples se aproximar de uma planta. Eles detinham essa capacidade, né? Mas é isso. Então, os grandes alquimistas identificaram essa possibilidade, né, de poder acessar a esse grande conhecimento e começaram a disseminar isso, fizeram esse trabalho. Olha, vocês estão aqui nesse plano, vocês têm um tesouro que pode lhes auxiliar em diversos aspectos, na alimentação, na cura, em todos os aspectos, né? E é como diz, né? O grande segredo é o ser em experiência humana entender que a natureza vive sem a gente, mas nós não vivemos sem a natureza. Pode ter certeza disso. Ela vive muito bem sem nós. Muito bem. Talvez até melhor. Mas nós não vivemos sem elas. E a gente ainda não despertou, né? Ainda não caiu verdadeiramente a ficha de poder compreender isso e que tantas arbitrariedades continuam acontecendo no planeta da não preservação do reino vegetal, né? Eu não posso deixar de mencionar, evidentemente, vários movimentos que já existem no sentido de preservação. É inexorável isso, quer queira, quer não. Mas, infelizmente, ainda existem ações no sentido de destruição que ainda precisa ser muito contida, né? Mas vamos avançando nesse nosso processo evolutivo. Entendo que já estamos muito melhores do que antes, eu não tenho a menor dúvida. Caminhamos para frente, com várias coisas ainda a ressignificar, mas com a grande expectativa, a grande esperança de caminhar sempre para o melhor, né? Muito bem. E aqui, para a gente concluir a nossa apresentação, eu gosto muito dessa mensagem, acredito que já tive oportunidade de partilhar algumas vezes, mas eu não gostaria de deixar de trazê-la, que diz o seguinte, quando dizemos somos uno, lembre desse querer sempre estabelecer essa separatividade, que não justifica, separatividade em todos os sentidos, mas que diz o seguinte, Deus, quando decide iniciar seu trabalho de criação, é denominado Ele. Deus, no desdobramento completo do seu ser, bem-aventurança e amor, no qual torna-se capaz de ser percebido pelas razões do coração, é chamado voz. Mas Deus, em sua manifestação suprema, onde a plenitude de seu ser encontra sua expressão final no último e todo abrangente de seus atributos, é chamado eu, porque nós somos deuses. Quando você compreende Deus, né, na plenitude do seu ser, aí sim, Deus é chamado eu. Eu acho fantástica essa gradação de ele, vós e eu. Né? Isso é de um cabalista, Moisés de Leão, do século 24, né? E de uma forma simples, vem Jesus Cristo e traduz tudo isso numa frase: eu e o Pai somos um. Simples assim, que traduz e que resume nessa frase tudo isso que dissemos, né? Somos um, não existe separatividade. Quando eu e o Pai somos um, é que nós somos parte desse processo. Nós somos deuses, nós somos fractais dessa consciência maior. Não pode ser diferente, ok? E aí eu agradeço, muito grata, né? Ana Cristina Prado, voluntária do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruana e precursora da Fitoconsciência. Deixo à disposição meu Instagram e meu e-mail, a quem assim
precise, queira indagar e quiser estabelecer alguma questão, algum esclarecimento a mais que não seja possível aqui. E agradeço demais por estar presente com vocês em mais esse nono encontro de ufologia e espiritualidade, podendo trazer essa semente que é a fitoconsciência para disseminar esse conhecimento, né? No livro da fitoconsciência, para quem não conhece, está aqui, tá? A fitoconsciência, a fonte de manifestação da planta, ele traz na nossa abertura essa questão de que ele tem que ser levado a todo ser em experiência humana habitante do planeta Terra, ok? E com isso, eu fico à disposição, né? Vamos aqui, Fábio, acho que a gente já tem alguma pergunta aqui, viu? Vamos então. Gostaríamos de saber o porquê nós permanecemos tanto tempo sem olhar para o grande reino vegetal e que o momento houve, e qual momento houve para despertar para a consciência da alma. Veja, é como eu comentei na nossa fala. Eu acredito que a gente já partiu e já evoluiu bastante nesse processo. Existe a necessidade de uma ressignificação de consciência. E a fitoconsciência é uma ferramenta que ela tem o primor de vir cuidar e tratar e abordar justamente isso. Eu não digo uma mudança de consciência, mas uma calibragem de consciência. A fitoconsciência vem promover justamente isso, né? E é um processo. Nós estamos dentro de um processo. Cabe a nós e a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Eu digo sempre que nós somos seres insubstituíveis. Eu não tenho a menor dúvida que nós somos seres insubstituíveis, enquanto essência. Não enquanto matéria, mas enquanto essência. Se Ana Cristina desaparecer do planeta Terra, desse plano, né, com certeza, ou de uma forma, a sua essência desaparece, não desse plano, mas a sua essência desaparece, ela é insubstituível, não existe outra Ana Cristina, não existe outra Kátia, né? Ela é única nesse processo. Então, cabe a cada um de nós se municiar de todas essas ferramentas que a todo tempo, a toda hora e a todo lugar está à disposição, à nossa disposição. A fitoconsciência é uma delas e tantas outras que aí tem, para nos ajudar nesse processo de conscientização, para ajudar nesse processo de expansão de consciência tão falado. Mas, às vezes, a gente espera que a expansão de consciência aconteça de fora. Que alguém com a vara de condão venha e se estabeleça nesse processo. E isso não vai acontecer. Nós precisamos entender que isso depende de cada um de nós. Depende da gente prover esse processo, ter a consciência, ressignificar isso e compreender cada vez mais a importância do reino vegetal nesse planeta, não para os outros, mas para nós. Para nós. Para nós. Ele está aqui à nossa disposição. Ele foi criado para prover a nossa existência, né? E essa questão da consciência da alma é um processo também que vai sendo graduado. Não existe. Foi hoje. Foi um pim, né? Mas num processo evolutivo, Cátia, eu tenho certeza disso. Mas de uma coisa me deixa um alento. Nós estamos melhores do que ontem, eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente está caminhando, apesar de nós estamos caminhando nesse processo para avançar cada vez mais. Ok? Muito obrigado, Ana. Mais uma palestra sobre fitoconsciência tão importante nesse evento de ufologia e espiritualidade, até porque você é precursora da fitoconsciência. Tem esse livro aqui na nossa loja, tem um livro de Ana Cristina, é só entrar na nossa loja virtual para adquirir nossos produtos também, dos livros do Água Jaruana, dos livros de Pai Damião, que abaixo tem loja.aguajaruana.org.br. E vou deixar as palavras finais agora, Ana, para você finalizar a sua parte. É só agradecer mais uma vez, me coloco à disposição e vamos em frente, né, nesse processo de disseminação da fitoconsciência, né? Tem uma parte aqui do livro da fitoconsciência, rapidinho, que eu vou deixar como mensagem para todos vocês, do Espírito Pai Damião, que diz o seguinte:
A fitoconsciência é o acesso mais profundo que todo e qualquer ser planetário pode ter à sua fonte de equilíbrio, integralidade efetiva, porque a pessoa está bebendo da sua fonte de origem, qual seja o todo. É por isso que nós dissemos sempre que o reino vegetal detém o conhecimento desde a origem. Veja lá na apresentação como ele foi formado. Foi o primeiro, foi o precursor. Né? Isso responde à pergunta de Daniele Mello, que é de que forma a fitoconsciência contribui para a recalibragem celular e a cura energética. Você acabou de ler, então, né, Ana? Transcomunicação. Olha quem está aqui atrás, ó, a gataróloga Soraya Muito quer bem, participar. muito bem. Ela está entendendo muito bem o que eu falo. Tá bom, então. Muito Gratidão, Ana. obrigado e continue com o encontro, que está fantástico e é um sucesso absoluto. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos que nos assistem. Até a próxima. Até a próxima.